Essa questão é recorrente, aparece todos os anos. Mas é assim, nós temos que pensar em milhões de anos, certo? Na televisão passam muitos dinossauros, não é? Por exemplo, hoje em dia os cientistas pensam que todas as aves que a gente conhece hoje derivaram de transformações, pequenas transformações que se acumularam a partir de algumas espécies de dinossauros carnívoros, certo? Depois daquele estouro dos asteroides que, tipo bombas nucleares, ofuscou o Sol, acabou com as plantas, os herbívoros deixaram de comer, os dinossauros, e os carnívoros não tinham o que comer, morreram. Bem, alguns safaram-se, os mais pequenos, se calhar. Os pequenos mamíferos, nessa altura, eram coisinhas tipo ratinhos, parecido, não eram ratos, mas era parecido, que viviam em buraquinhos no solo. Depois, as pequenas alterações ao longo de muitos milhares e milhões de anos começam a especiar, a criar espécies novas, certo? A Terra já teve grandes extinções massivas de espécies, na ordem dos 70% a 60%, muito antes dos dinossauros, e agora está a começar a próxima, dizem muitos biólogos e geólogos. Então, o que é que se passa? A nossa espécie, Homo sapiens, é muito recente na história da Terra. Muito recente, acabou de aparecer, não é? Antes da nossa espécie, outros hominídeos, não é? Os neandertais são contemporâneos dos sapiens, da nossa espécie, por exemplo. Nós temos sequências de ADN de neandertal. Assim como as galinhas que comemos têm sequências de ADN de Tyrannosaurus rex. Sabem o que é o Tyrannosaurus rex? É irónico, não é? É um grande predador, um super predador, e a gente agora come frango. O ADN deles. Não é? Tem piada. Então, por isso é que as galinhas tiveram dentes. Pronto. Ia dizer, essas espécies, as espécies que a gente conhece hoje, no tempo em que nós tínhamos pedalada no nosso psiquismo para ser naquele degrau, não existiam, mas existiam outras equivalentes, certo? Nós temos que pensar em termos evolutivos em milhões de anos. Nós somos seres muito antigos, mas o que passa para a frente ainda é mais comprido ainda, certo? Então, eu acho que não está esclarecido, eu acredito, talvez por causa da deformação de pensar muito na seleção natural, na evolução das espécies, que muitos de nós tivemos condições para evoluir aqui ao longo de vários organismos, certo? E ir ganhando aquisições no nosso inconsciente profundo, complexificando o psiquismo, ir passando de organismo a organismo muito lentamente. A gente não pode pensar nisto em termos da escala da vida humana. Isso aí é uma fantasia, certo? Tem que pensar em milhões de anos. E é possível que sim, que muito lentamente à nossa escala, nós fomos ganhando aquisições. O que nós vemos hoje, por exemplo, é que os testes de laboratório dizem que os papagaios, psitacídeos, conseguem, alguns deles, desenvolver uma inteligência ao nível de crianças de 5 anos. Isso está estudado. Os corvídeos, como os gaios, as pegas rabudas, os corvos, as gralhas, as gralhas, inclusive, há espécies na Ásia que conseguem fabricar ferramentas. Não é? Antigamente, até à década de 60, salvo erro, dizia-se que o homem se distinguia dos outros animais porque fazia ferramentas, mais nenhum animal fazia ferramentas, mas há animais a fazer ferramentas, a malta não observava bem. Os chimpanzés tiram uma vareta de um arbusto e vão para as formigas ou para as térmitas, tiram-lhe as folhas, não é? Vão para as térmitas e comem, fazem uma ferramenta. E gralhas, na Ásia, parecidas com a nossa gralha, mais comum, gralha preta que vem aí a voar, parece um corvo, também usa certos tipos de arbusto, lá do bosque, tira o raminho no comprimento mais ou menos aproximado, tira-lhe as folhas, e é um raminho que tem assim uma espécie de anzóis, não são anzóis, mas tem assim uns biquinhos no pau, e vai para um ramo velho de uma árvore antiga, que tem larvas de escaravelho suculentas, branquinhas, e vai para lá com o bico, e mete-a no buraco, e até que tira 1, 2, 3 larvas, e como, portanto, fabricam ferramentas. O caranguejo ermita, que anda aqui nos nossos mares também, vai usando, segundo o seu tamanho, conchas de caramujos
e outros seres afins, outros moluscos, de acordo com o tamanho, porque é uma forma de se proteger. E alguns têm o talento de chegar junto de uma anémona. Sabem o que é uma anémona? É um animal que parece uma planta do mar, com aqueles tentáculos urticantes, tipo uma flor, e dão-lhe um jeitinho para subir para o caramujo, porque se vier um polvo sair de uma cavidade para comer o caranguejo, tem a anémona que é chata e safam-se. E é um crustáceo, nem esqueleto interno tem, não é? Portanto, os psiquismos ao longo de muitas vidas, de milhões de anos, podem ter vários suportes físicos em várias espécies que nem existem hoje, no nosso caso, mas vão acumulando. Por exemplo, hoje em dia os polvos conseguem resolver problemas também em laboratório algo complexos. O polvo que a gente come, não é? Os corvídeos também resolvem problemas complexos, há uma série de estudos sobre isso. As aves do grupo dos corvos, da família dos corvos. Há chimpanzés que conseguem também resolver problemas complexos. Houve uma gorila até em laboratório em cativeiro que chegou a desenvolver uma linguagem parecida com a gestual, com mais de 100 ou 200 ou mais, já nem me lembro, eram muitos sinais de comunicação. Portanto, eles não estão tão longe de nós como a gente julga. Agora, o problema é que se nós temos um corpo físico em qualquer destas espécies, temos um corpo espiritual. E como é que os corpos espirituais, no momento de passar de ascender a outro tipo de capacidade de experiência num corpo físico mais expressivo, como é que isso se processa? Não sabemos. Isso é tão lento que a gente olha e não vê nada. É como a gente olhar para uma planta a crescer, não cresce, eu tenho que ir comer, eu tenho que ir dormir. Depois no dia seguinte aquelas crescem, já andaste 2 centímetros também. Mas isto ainda é mais lento, a gente fica a olhar e não vê nada, percebes? A gente é mais rápido. Então, não sei se estou a conseguir exprimir, mas como é que, por exemplo, vamos supor um exemplo disparatado. Vamos supor que há um chimpanzé, entre os chimpanzés está quase ao nível do homem mais estúpido da Terra. Posso ser eu. Como é que ele está no nível em que já quase que pode passar para as aquisições da nossa espécie? Como é que isso se processa? Não sabemos. Mas a gente sabe que na natureza há fenómenos que são completamente loucos. As metamorfoses, que são comuns a tantas espécies. Não é só nos anfíbios, como os girinos, sapos, salamandras, etc. Não é? Não é só nos insetos, pirilampos, etc. Mas vejamos, por exemplo, um exemplo de todos os dias, lagartas que a gente tenha, por exemplo, a comer-nos lá as couves. A Alice não está cá hoje. Aquela vez eu tinha muitas lagartas nas couves, das couves que é que havia de fazer? Planta mais couves, em vez de matar as lagartas. Elas chegam, são um ovo, não é? Uma bolinha tipo cabeça de alfinete numa folha de couve. A gente nem vê, é tão pequeno, não é? Tinha que andar ali de Sherlock Holmes a gastar um dia à procura, com sorte encontrava 1 ou 2. Depois o ovo, na altura certa, sai, abre e passa uma lagartinha diminuta, pequenina. Come a casquinha do ovo, que são nutrientes úteis, e começa a comer a couve, não é? Come. As lagartas são estômagos com boca, comem, é fase de comer, só comem. Comer por ali fora. E passam por várias fases mesmo dentro de lagarta, os vários instares. Crescem, mas chega a uma altura que está no último instar e já não vai ser lagarta mais, mas nunca mais. Estão a ver que é uma lagarta, é uma minhoca, caramba, uma minhoca bem vestida, digamos assim. Uma minhoca, é uma coisa, uma larva. E de repente parece que morre, rompe-se-lhe a pele, não é? Fixa-se lá ao calo da couve, ou um muro, ou um tronco, rompe-se-lhe a pele e de dentro sai-lhe a crisálida. Quer dizer que ainda era a lagarta, já estava a crisálida a formar-se dentro dela, não é? Que parece um toco de pau preso no muro, não se mexe, fica ali, mas dentro daquele toco, nos parece um toco de pau, estão-se a dar transformações completamente alucinadas. A natureza é maluca. O sistema digestivo está-se a transformar completamente. O sistema reprodutor começa a aparecer, não é? A fase adulta dos insetos, no caso das borboletas, é para a reprodução, não é? E então
quando faz completa todo esse desenvolvimento, chega à altura em que de noite, geralmente, por causa dos predadores, fura a crisálida e começa preguiçosa, como os miúdos a acordar. Preguiçosa sai da crisálida, dá uns passinhos com os 3 pares de patas, não é? No muro, e as asas todas enrugadas, que aquilo vai dar lá alguma coisa, não é? Todas enrugadas, encolhidas, que viscosas, úmidas, começa a irrigá-las por dentro e aquilo começa a esticar, olha, e começa a ficar bonito, mas muito lentamente, demora quase a noite toda, não é? Vai naquilo, se tudo correr bem. Vai por ali, mas quando as asas já estão esticadas ainda tem que secar, senão rasgam, não é? Ainda tem que secar a umidade e depois voa para se reproduzir. Como é que uma borboleta, a gente olha para a borboleta, 4 asas, 3 pares de patas, pelinho no dorso, bonita, e voa, parece uma folha levada pela ventania, mas voa bem e vai para onde quer. E o raio do ovo e da lagarta, não me parece que a nível de corpos espirituais haja tanta dificuldade assim nessa plasticidade, porque o que conta são os arquivos do psiquismo no ser espiritual, seja princípio inteligente, seja espírito no nosso nível, não é? Acho que isso não será um problema, mas é uma daquelas coisas que se calhar um dia eu vou conseguir observar, mas não vai ser tão cedo.